Tudo bem, pessoal? Chegamos agora no novo tópico dessa aula, que trata sobre lei orçamentária anual. Inicialmente, o que é que eu vou te dizer? A gente vai trabalhar aqui com os fundamentos da LOA, inicialmente na Constituição Federal, mas já pensando na estrutura das entidades que compõem a LOA, porque não importa o que a gente acha, importa o que acontece na prova. Então, na prova, você deve saber os conceitos dos 3 orçamentos que compõem a LOA, porque a gente sabe que, pelo princípio da unidade, a LOA é uma só, mas dentro da LOA você tem 3 orçamentos em um, que é o fiscal, Seguridade Social e investimento. Mas agora a gente vai entrar em saber qual é o conceito desses 3, ou seja, quais são as entidades, não o conceito ainda, quais são as entidades que compõem esses 3 orçamentos, porque isso é o conceito dos 3 orçamentos, mas já pensando na estrutura adotada pela administração pública federal e que deve ser representada, ou seja, deve ser difundida e copiada pelos estados, Distrito Federal e municípios. Ficou claro? Então, vamos inicialmente, mais uma vez, ao nosso quadro. É isso aí. Então, vamos falar agora sobre a LOA. E dentro da LOA, vamos focar basicamente, nesse primeiro momento, na estrutura. A estrutura geral que está na Constituição Federal. Então, vamos lá. A gente sabe que dentro da LOA, você tem 3 orçamentos em um. Então, você tem um orçamento fiscal, você tem um orçamento da Seguridade Social, Seguridade Social, e você tem um orçamento de investimento. O que eu vou escrever aqui na sequência, O que eu vou escrever aqui na sequência será os conceitos que estão na Constituição Federal. Então, só para deixar claro, isso que eu vou escrever daqui a pouco aqui, que eu já vou fazer até um delimitador aqui, certo? Isso que eu vou escrever na sequência aqui são os conceitos que estão na Constituição Federal. Vai estar dentro desse quadrante aqui. Então, LOA na Constituição Federal de 88. Perfeito? É isso. Mas por que você não vai escrever ainda? Porque eu quero primeiro preparar o terreno para você aprender da forma correta. É muito importante como você aprende a primeira vez. Faz toda a diferença para o resto da sua vida. Mas eu já aprendi com outro professor. Aí vou ter um trabalho um pouquinho maior para você dar o desaprendido e aprender do jeito mais certo. Não estou dizendo que o outro professor está errado, mas eu vou te ensinar da melhor forma para você gravar. E aqui você vai ver a estrutura da administração pública. Então, dentro da estrutura da administração pública, vamos separar aqui orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento. E vamos separar aqui também. Ok? Vamos separar aqui também. Então, com isso, estamos preparados para dar início realmente à nossa explicação. Inicialmente, vamos começar com a estrutura. Então, qual é a estrutura da administração pública? A gente vai trabalhar com a federal, mas isso aqui vale para todos. Então, a administração pública, ela é formada pela administração direta, pelas autarquias, pelas fundações públicas, pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista. É isso aí. O que você deve saber no primeiro momento? Você deve saber no primeiro momento quem vai estar em qual quadrante aqui. Então, orçamento fiscal e seguridade social ou orçamento de investimento. Vamos começar pelo orçamento fiscal e seguridade social. Dentro do orçamento fiscal e seguridade social, você vai ter administração direta, você vai ter autarquias, você vai ter fundações públicas e você vai ter o elemento X, que eu vou colocar da seguinte forma. Eu vou colocar ele aqui. Ou seja, você já está notando que está faltando alguém aqui.
Então aqui a gente vai ter administração direta, autarquias, fundações públicas e um elemento a mais. Ou seja, se cai na sua prova e já caiu, os órgãos da administração direta fazem parte necessariamente do orçamento fiscal e seguridade social? Resposta, certo. As autarquias e fundações públicas necessariamente fazem parte do orçamento de investimento? Falso. Elas só estão no orçamento fiscal e seguridade social. E quem sobrou para contar a história no orçamento de investimento? Então, no orçamento de investimento, a gente vai ter quem? A gente vai ter as empresas públicas e sociedades de economia mista. Ok? Empresas públicas e sociedades de economia mista. E aí chegou no ponto crucial da aula, nessa parte aqui. Quem vai estar aqui? Então, primeira coisa. Aqui, pessoal, vão estar as empresas estatais dependentes. E aqui, quem sobrou aqui para contar a história, nesse conjunto aqui, são as empresas estatais independentes. Então, o que é que eu vou fazer com você aqui? Eu vou usar isso aqui, mas eu não vou escrever ainda o conceito. Eu vou usar isso aqui só como um insumo para explicar o que eu vou falar aqui. Então, eu vou usar isso aqui como um esboço. Então, preste atenção, mas depois eu vou apagar, porque eu vou ter que escrever o conceito. Então, preste atenção no que eu vou fazer aqui com você. Então, a gente tem um negócio chamado empresas estatais. Empresas estatais. Beleza? E aí a gente tem esse universo aqui. Dentro das empresas estatais, você vai dividir as empresas estatais em dois mundos, em dois subconjuntos. Então você vai ter as empresas estatais dependentes e você vai ter as empresas estatais independentes. Empresas estatais dependentes e empresas estatais independentes. Aí o que é que acontece? Essas aqui que são as dependentes, elas estão no orçamento fiscal, mais o orçamento da Seguridade Social. E essas aqui de baixo estão no orçamento de investimento. Então, essa é a estrutura. Dependentes e independentes. Agora, o que você precisa saber para a prova? Você precisa saber o conceito de empresa estatal dependente. Quem criou, quem inseriu no ordenamento jurídico o conceito de empresa estatal dependente? Resposta: Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu vou escrever aqui embaixo o conceito de empresa estatal dependente. Empresa estatal dependente. O que significa uma empresa estatal dependente? É a empresa controlada que receba recursos do ente para cobrir despesas dois pontos. Custeio ou pessoal ponto e vírgula, ou, dois pontos aqui, dois tracinhos, né, dois izinhos, ou capital. Ressalvado neste último caso, ressalvado o aumento da participação acionária. O aumento da participação acionária. Então, primeiramente, o que é uma empresa controlada? A empresa controlada, pessoal, é uma empresa estatal.
E o que é uma empresa estatal, o que é uma empresa controlada? É aquela empresa em que o ente possua 50% ou maioria do capital social montante. Então isso aqui, ó, isso aqui é igual à empresa controlada. E o que é uma empresa controlada? E o que é uma empresa controlada? Maioria do capital social votante. Então, maioria do capital social votante. Maioria do capital social votante. Tranquilo? Tá firme aí? Beleza? Vamos lá. Então, primeiro, para ser uma empresa estatal dependente ou independente, antes de mais nada, você tem que ser uma empresa controlada. E para ser uma empresa controlada, o ente, no caso a União, que eu estou usando como exemplo, tem que ter maioria do capital social votante. O que é maioria do capital social votante? É 50% do capital social mais um voto para decidir os rumos da empresa. Aí continuando, e você está vendo que as empresas controladas, elas podem estar ou no orçamento fiscal e seguridade social, ou no orçamento de investimento. Mas essas empresas controladas, que são as empresas públicas e sociedade de economia mista, elas nasceram, se é que a gente pode dizer, elas foram criadas, elas nasceram para estar no orçamento de investimento. Mas por algum motivo elas passaram por algum problema. Elas precisam de dinheiro para pagar a despesa com o pessoal. Ela está com problema para manter o funcionamento dela. Ou ela não está conseguindo fazer os investimentos estratégicos na área. Nesse caso, tem duas opções para o governo. Ou privatiza, ou ajuda, dá um aporte de recursos. Se a empresa começar a receber aporte de recursos para pagar a folha de pessoal, para pagar despesas de custeio, para pagar despesas de capital, se a empresa não está dando lucro e se ela está precisando de ajuda, essa empresa vai receber aportes ou vai ser privatizada. Se ela receber aportes, então ela deixa de ser totalmente independente, ela sai do orçamento de investimento e passa a fazer parte do orçamento fiscal e seguridade social. Então é isso que eu estou tentando mostrar aqui para você. E qual é o conceito? Ela vira uma empresa estatal dependente. Por quê? Porque ela recebeu recursos para ajudar no pagamento de despesa de custeio pessoal, ou ela recebeu recursos para pagar despesa de capital. Só que aí, devido a essa exceçãozinha aqui no final, aqui tem uma ressalva, eu vou contar para você 3 histórias. Histórias totalmente fictícias, totalmente fruto da minha imaginação, mas que ajudam a entender melhor o tema. Então vamos pegar aqui um exemplo de uma empresa, que é uma empresa estatal dependente sabidamente. Vamos pegar como exemplo a Embrapa. A Embrapa é uma empresa estatal dependente. Isso é verdade. Daqui para frente o que eu vou contar é ficção da minha cabeça. Então a Embrapa é uma empresa estatal dependente. Agora, imagine que a Embrapa, que agora vem a parte da ficção, imagine que a Embrapa esteja dando prejuízo. Ela não está dando lucro. E pior do que isso, vamos supor que ela não tenha nem dinheiro para pagar a folha com o pessoal. Nesse caso, o governo tem 2 opções. Privatiza ou não. Vamos complementar os salários dos servidores da Embrapa, no caso dos empregados públicos, porque a Embrapa é uma empresa pública. Então, nesse caso, como a Embrapa está recebendo dinheiro para cobrir as despesas com o pessoal da Embrapa, a Embrapa deixa de ser uma empresa estatal independente e passa a ser uma empresa estatal dependente. A Embrapa sai do orçamento de investimento e passa para o orçamento fiscal e seguridade social. Tranquilo? Agora, vamos supor que a Embrapa, certo? Não é esse caso agora. A Embrapa, ela até está conseguindo pagar a folha de pessoal, mas ela não está conseguindo fazer as pesquisas, os investimentos que ela precisa para realmente atuar no mercado, no agronegócio, ou seja, fabricar sementes em terrenos ou em solos altamente áridos, que é de interesse estratégico do país, fazer a produção de matrizes bovinas, sêmens, que sejam adaptados ao nosso clima aqui tropical. Ela até está conseguindo pagar a folha de pessoal, mas ela não está conseguindo fazer as pesquisas estratégicas que ela deveria. E aí a União resolve ajudar a Embrapa para que ela faça essas despesas de capital. Nesse caso, a Embrapa também vai sair do orçamento de investimento e vai passar para o orçamento fiscal e seguridade social. Beleza, pessoal? E o terceiro e último exemplo. Suponha agora uma outra empresa, a Petrobras. Suponha que a Petrobras esteja com ações, ela tenha 60% das ações e ela vai jogar
5% das ações, vai aumentar o capital social e ela vai jogar 5% das ações no mercado, mediante autorização da Assembleia de Acionistas para aumentar o capital social, e os acionistas, inclusive, terão preferência na aquisição dessas ações. Quando essas ações forem negociadas no mercado, a União pode optar por comprar essas ações. Ou seja, se a União comprar ações da Petrobras e, em troca, for dinheiro da União para a Petrobras e, em troca, vier ações da Petrobras para a União, mantendo ou aumentando a participação societária da União na Petrobras, nesse caso, houve uma transação comercial normal. Nesse caso, a Petrobras, apesar de ter recebido recursos públicos, continua no orçamento de investimento. É isso. Com esses 3 exemplos, eu espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, você volta mais uma vez no vídeo e ouve os exemplos novamente, porque é importante para você ter um entendimento correto. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou apagar isso daqui. Agora você entendeu o que é uma empresa estatal dependente e, por eliminação, quem não é uma empresa estatal dependente é uma empresa estatal independente e está no orçamento de investimento. Agora o que é que a gente vai fazer? Agora você está preparado para absorver os conceitos de orçamento fiscal, seguridade social e investimento que estão na Constituição Federal de 1988. Vamos nessa então. Então vamos lá. O orçamento fiscal, ele é composto pela administração direta, órgãos e entidades da administração indireta, vírgula, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Instituídas e mantidas pelo poder público. Tá bom? Qual é o problema desse conceito? Qual é o problema desse conceito que você acabou de aprender, que representa o que está na Constituição Federal, com o que você acabou de aprender aqui comigo, que também cai em prova? Qual é o problema desse conceito? É que nesse conceito, você tem escrito aqui órgãos e entidades da administração indireta. Ou seja, eu não digo de forma clara e objetiva quais são os órgãos e entidades da administração indireta. E aí eu fico com a falsa sensação que esse conceito pode estar errado numa prova, porque eu estou extrapolando o raciocínio. E aí o que é que você tem que entender? Que esse conceito está certo, e que apesar dele estar certo, porque ele está na Constituição Federal, ele tem uma amplitude de raciocínio que não se verifica na prática. Na prática, para que, conceitualmente, a gente fica com a falsa sensação, mas o conceito está certo, porque ele é réplica da Constituição Federal, a gente fica com a falsa sensação que no orçamento fiscal você pode ter toda a administração indireta, o que não é verdade. Na administração, no orçamento fiscal, você só vai ter de indireta apenas autarquias, fundações públicas e empresas estatais independentes. Você não tem todas as entidades da administração direta no orçamento fiscal. Vamos agora para o orçamento da Seguridade Social. O orçamento da Seguridade Social, ele é composto por órgãos e entidades da administração direta e indireta, a ela vinculadas. Vírgula. Inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo poder público. E aí, o que é que eu tenho para te dizer? Composto, né? Vamos tirar esse S aqui. Composto por órgãos e entidades da administração direta e indireta, a ela vinculada, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Aqui tem o mesmo problema do primeiro caso. Você tem um exagero de amplitude. Apesar do exagero de amplitude, esse conceito está certo. Por que esse conceito está certo? Porque ele está na Constituição Federal. Mas aqui também dá uma falsa sensação que dentro do orçamento da Seguridade Social você está com toda a estrutura da administração pública, o que é falso. Dentro do orçamento da Seguridade Social você só vai ter administração direta, autarquias, fundações públicas e empresas estatais dependentes. Beleza? E aí vamos aproveitar o que a gente acabou de ver, porque nesse conceito que eu acabei de escrever no quadro e repetir para você, aqui está o segredo, um segredo que já começou a cair em prova, para você diferenciar as entidades do orçamento fiscal da Seguridade Social. Como assim? Você está vendo que aqui está tudo misturado. Aqui eu não separei o que era do orçamento fiscal do que era do orçamento da Seguridade Social. Por quê? Porque para eu saber o que é do orçamento da Seguridade Social, eu tenho que saber o que é vinculado à Seguridade Social. E o que é vinculado à Seguridade Social? É qualquer despesa vinculada à saúde, previdência e desenvolvimento social, ou seja, assistência social. Então, em outras palavras, aqui a gente vai fazer uma divisão e aqui vai ter o orçamento da Seguridade Social. E aqui o que é que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, o que é que vai estar no orçamento da Seguridade Social? A gente vai ter saúde, a gente vai ter assistência social, só que eu vou escrever só assistência por limitação aqui do espaço, mas você sabe que é assistência social. E eu vou escrever aqui previdência, mas você sabe que seria previdência social. Previdência. Então, isso aqui, pessoal, são os únicos tipos de despesa que estão no orçamento da Seguridade Social. Os demais gastos estão aqui. Então, por exemplo, despesas com educação, despesas com cultura, despesas com transporte. Estão aonde, pessoal? Estão no orçamento fiscal. Despesas com saúde, assistência e previdência estão aqui. Então, em outras palavras, se uma autarquia, ela vive para cuidar da previdência social, eu estou falando do INSS, essa autarquia ela está 100% aonde? Baseado no que eu estou te dizendo agora. Orçamento da Seguridade Social. Se uma universidade cuida 100% apenas, é improvável que isso aconteça, mas vamos supor por hipótese, ela só tem educação, ela não tem nada de previdência, não tem nada de assistência, e não tem nada com saúde, o que na prática não é verdade, mas vamos supor por hipótese. Essa entidade ela estaria apenas no orçamento fiscal. Normalmente não acontece porque toda entidade que possui pessoas, servidores, ela tem um pessoal ativo e tem um inativo. Então acaba que a maioria das entidades, ela tem uma parte no orçamento fiscal e um pezinho ali na Seguridade Social. E existem entidades que estão com todos os pés, os dois pés, na Seguridade Social. Só para ilustrar o que eu acabei de dizer, vamos a alguns slides aqui, bem rápidos, só para você entender. Então, só para deixar bem claro aqui, estou indo, daqui a pouco eu volto. Mas o que é que você está vendo aqui? Ó? Aqui, pessoal, isso aqui eu peguei da LOA 2016. E na LOA 2016 eu tenho aqui, por exemplo, o Ministério da Saúde. Você está vendo que o Ministério da Saúde não tem nada no orçamento fiscal. Não tem nada no orçamento fiscal. Está tudo na Seguridade Social. Agora eu peguei um outro exemplo. Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, que é o ministério que cuida da assistência social.
não tem nada no orçamento fiscal. Tudo está no orçamento da Seguridade Social. E eu trouxe aqui um outro exemplo. O INSS. Tudo do INSS não tem nada no orçamento fiscal. Está tudo no orçamento da Seguridade Social. Beleza, pessoal? Voltando aqui ao nosso quadro para a gente encerrar esse bloco da nossa aula. O último conceito agora seria o conceito de orçamento de investimento. Então, o orçamento de investimento ele seria o quê? Ele é composto pelas empresas que a União detenha maioria do capital social votante. E quando a Constituição fala, ela fala contenha direto ou indiretamente a maioria do capital social votante. Então, detenha, só para completar aqui, direta ou indiretamente. Por exemplo, vamos supor que a Petrobras possui 30% das ações de uma empresa. E vamos supor que a Eletrobras possui 30% das ações dessa mesma empresa. 30 mais 30, 60. A União, indiretamente, possui a maioria do capital social votante dessa terceira empresa aqui. Porque 30% está com a Petrobras, 30% está com o grupo Eletrobras. Essa empresa intermediária, indiretamente, ela deve estar no orçamento de investimento das estatais. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra aqui o principal resumo de tudo isso. As empresas estatais dependentes fazem parte do orçamento fiscal e Seguridade Social. Para você separar o que está no orçamento fiscal da Seguridade Social, você não vai gravar o que está no fiscal. Não. Você vai gravar o que está apenas no orçamento da Seguridade, que é Saúde, Assistência e Previdência. Por eliminação, você chega no orçamento fiscal. E você viu que o conceito da Constituição, ele está, acima de tudo, certo. Mas ele pode te levar a cometer algum engano, mas que não vai acontecer com você, porque você prestou atenção na aula desde o início e você está atento. Eles não vão te enganar. Então, muito cuidado com aqui a administração indireta e a administração indireta. Está certo, mas na prática você sabe que não está toda a administração indireta aqui, porque parte da administração indireta, a maior parte, na verdade, que são as empresas estatais independentes, estão no orçamento de investimento, que são as empresas que a União, ou no caso, estados e municípios, possuem maioria do capital social votante. Beleza? Mais uma vez, vamos acabar aqui essa aula no quadro, que é como eu gosto, e aí na próxima aula a gente volta com a estrutura da LOA. Tá bom? Aqui a gente deu uma primeira estruturada nos 3 orçamentos. Depois a gente vai voltar na estrutura geral da LOA e depois a gente vai bater cada orçamento um por um. Tá bom? Com mais detalhes. Principalmente o orçamento de investimento e o da Seguridade Social. O fiscal não precisa aprofundar porque por eliminação a gente chega nele. Beleza? Até a próxima aula.